Por favor, lembrem-se que as informações fornecidas neste vídeo são apenas para fins educativos e não devem ser consideradas como aconselhamento médico. Eu não sou um profissional de saúde, e o conteúdo apresentado não deve ser usado para diagnosticar ou tratar qualquer problema de saúde. Sempre consultem um profissional de saúde qualificado, como um médico ou enfermeiro, antes de tomar qualquer decisão relacionada à sua saúde ou tratamento, incluindo o uso de qualquer medicamento, seja ele um remédio de farmácia ou fitoterápico. As informações que estou apresentando refletem minhas opiniões e a interpretação das pesquisas disponíveis no momento da gravação deste vídeo. Lembrem-se que a ciência está sempre evoluindo, e novas descobertas podem surgir a qualquer momento. Portanto, o conteúdo aqui apresentado pode não estar totalmente completo ou refletir as descobertas mais recentes. Cada organismo é único. Os resultados individuais e as experiências com medicamentos, como por exemplo com dipirona ou paracetamol, podem variar bastante de pessoa para pessoa. O que funciona para um, pode não funcionar para outro. Agonistas do GLP-1. A visão completa. Agonistas do GLP-1. Olá a todos e sejam bem-vindos de volta ao canal. Hoje, vamos embarcar em uma jornada completa pelos agonistas do GLP-1, um tipo de medicamento que saiu do tratamento do diabetes para a linha de frente das discussões sobre perda de peso. Medicamentos como Ozempic e Wegovy têm dado o que falar, e com razão. Eles não são apenas supressores de apetite. Eles interagem com complexas vias hormonais no nosso corpo. Nessa análise detalhada, vamos nos aprofundar na ciência por trás do GLP-1, revisando sua descoberta e examinando cuidadosamente as diferentes maneiras pelas quais ele influencia nossa fisiologia. Não vamos deixar pedra sobre pedra enquanto discutimos os benefícios potenciais, os riscos conhecidos e as implicações a longo prazo, muitas vezes ignoradas, do uso desses poderosos agentes terapêuticos. Compreender as nuances dos medicamentos à base de GLP-1 é crucial para navegar no cenário em constante mudança do controle de peso e da saúde metabólica. Junte-se a nós enquanto analisamos as evidências e buscamos uma perspectiva equilibrada sobre essa importante área da ciência médica. O uso inicial de medicamentos à base de GLP-1 surgiu da sua capacidade de controlar o diabetes tipo 2. Nas baixas doses prescritas originalmente, o principal mecanismo de ação era a inibição, com foco no glucagon, um hormônio que eleva os níveis de açúcar no sangue. Ao modular a liberação de glucagon, esses medicamentos contribuíram eficazmente para melhorar o controle glicêmico em pacientes com diabetes. No entanto, observações clínicas astutas por parte dos pesquisadores revelaram um efeito colateral intrigante. Muitas pessoas que receberam esses tratamentos relataram diminuição do apetite e uma sensação de saciedade mais rápida ao comer. Essa mudança sutil, porém significativa, nos hábitos alimentares estava frequentemente associada a uma perda de peso moderada nesses pacientes. Essas descobertas fortuitas abriram um novo caminho para pesquisa e desenvolvimento, levando à criação de formulações com doses mais altas de agonistas do GLP-1, especificamente projetadas para o controle de peso. Pense num remédio como um tempero na cozinha. A mesma pimenta, tipo biquinho ou malagueta, pode ser usada em pequenas quantidades para dar um toque especial, ou em doses maiores para pratos mais intensos, que nem uma boa moqueca baiana. É um aspecto fascinante da ciência farmacêutica, que muitas vezes, a estrutura molecular central de um medicamento permanece constante, enquanto as alterações na dosagem
podem liberar aplicações terapêuticas completamente diferentes. É como se a mesma música, digamos, um samba do Martinho da Vila, pudesse ser tocada em diferentes volumes e criar atmosferas totalmente distintas, do churrasquinho de domingo a um show no sambódromo. As agências reguladoras, como a Anvisa aqui no Brasil, e as leis de patentes, contribuem ainda mais para esse fenômeno, permitindo o patenteamento de faixas de dosagem específicas para uma determinada molécula, criando, efetivamente, diferentes produtos farmacêuticos, com marketing exclusivo e proteção de propriedade intelectual. É como diferentes versões de um mesmo carro, tipo um Gol, cada uma com seus opcionais, desde o popularzinho até o top de linha, e com seu público-alvo específico. Com essas doses mais elevadas, os efeitos dos agonistas do receptor GLP-1 no corpo se tornam mais evidentes e abrangentes. Um dos principais mecanismos que promovem a perda de peso é a interação direta com as áreas de saciedade do cérebro, especificamente no hipotálamo. O GLP-1 funciona como um sinal, transmitindo uma sensação de plenitude e satisfação após comer, o que diminui a vontade de continuar comendo. Tipo quando você come um pratão de feijoada e não consegue nem pensar em comer mais nada. Ao mesmo tempo, o GLP-1 tem um efeito importante no sistema digestivo, desacelerando o processo de peristaltismo, que são as contrações dos músculos intestinais que movem o alimento pelo trato digestivo. Sabe? Como quando você come muita farinha e fica com aquela sensação de estômago pesado. Esse esvaziamento gástrico mais lento contribui para uma sensação de saciedade que dura mais tempo, o que ajuda ainda mais a reduzir a ingestão de calorias, tipo quando você come um churrasco caprichado e fica satisfeito por horas. No entanto, essa diminuição intencional da motilidade gástrica pode trazer alguns desafios clínicos. Uma preocupação especialmente importante surge no contexto de cirurgias que requerem anestesia geral. Os protocolos pré-operatórios geralmente exigem um jejum, normalmente de cerca de 24 horas, para garantir que o estômago esteja vazio e, assim, minimizar o risco de vômito e aspiração durante a anestesia. O surpreendente é que pesquisas médicas têm mostrado que pessoas que usam medicamentos para emagrecer à base de GLP-1 podem ainda ter bastante alimento não digerido no estômago, mesmo depois de terem jejuado pelo tempo recomendado. Essa descoberta inesperada exige adaptações nos protocolos pré-operatórios para esses pacientes. Além disso, tanto os pacientes, quanto aqueles ao seu redor, podem notar um hálito inusualmente forte e arrotos frequentes com um mau cheiro. Esses incômodos são consequência direta da comida ficar mais tempo no estômago, onde começa a se decompor por causa da digestão mais lenta. Embora a supressão do apetite seja essencial para a perda de peso, é importante saber que essa sensação, muitas vezes, é semelhante a uma leve náusea ou um desinteresse geral por comida. Os pacientes podem se sentir satisfeitos com pouca comida, e o prazer de comer diminui bastante. Tipo, já estou cheio, comi só um pouquinho e já bateu aquela saciedade. Sabe, aquela coisa de comer com os olhos meio que some. Mas além desse efeito no apetite, o GLP-1 também tem outros efeitos metabólicos positivos que contribuem para a perda de peso. Estudos mostram que o GLP-1 estimula a lipólise, que é a quebra dos triglicerídeos em ácidos graxos, o que ajuda a usar a gordura como fonte de energia. Além disso, o GLP-1 aumenta a atividade do tecido adiposo marrom, um tipo de gordura que participa da termogênese, ou seja, a produção de calor. O aumento da atividade dessa gordura pode acelerar o metabolismo em repouso e ajudar a manter a forma.
Bom, agora vamos ampliar um pouco a conversa para incluir a classe de medicamentos que, informalmente, na comunidade fitness, às vezes são chamados de OIC. Embora OIC não seja um nome farmacológico oficial, digamos que é uma gíria para os agonistas do receptor GLP-1, que são superpotentes e têm efeitos particularmente fortes sobre o apetite e a vontade de comer. Esses medicamentos podem causar uma diminuição do apetite tão intensa que algumas pessoas têm muita dificuldade em consumir calorias suficientes para manter a massa muscular. Chega a ser como se a pessoa estivesse fazendo um jejum intermitente prolongado, sabe? Além disso, existe um grupo de pessoas que experimenta efeitos colaterais gastrointestinais bastante desagradáveis e fortes, como náuseas e vômitos severos. Parece até uma virose braba. Em casos raros, mas sérios, a perda de peso muito rápida e substancial, tipo emagrecer para o casamento em tempo recorde, foi associada a complicações graves, como perda permanente da visão. Apesar desses possíveis efeitos colaterais alarmantes, muitas pessoas que usaram esses medicamentos relatam que o controle incrível sobre o apetite, tipo fechar a boca para doces, e a mudança completa nos desejos alimentares, tipo trocar feijoada por salada, fazem o tratamento valer a pena, na opinião delas. É como se finalmente tivessem encontrado a fórmula mágica para emagrecer. A eficácia incrível desses miméticos de GLP-1 vem do fato de que eles imitam muito bem o hormônio GLP-1, que nosso corpo produz naturalmente. Esse hormônio, chamado endógeno, é secretado pelo intestino quando comemos, e é um sinal importantíssimo de saciedade. Ou seja, ele nos avisa quando já comemos o suficiente, e é hora de parar, tipo quando a gente come aquele pratão de feijoada no domingo e sente que não cabe mais nada. Ao amplificar de forma tão eficaz esse sinal natural, os medicamentos como os análogos de GLP-1 têm uma influência enorme na quantidade de energia que consumimos, igual aquele chopinho gelado que dá uma baita vontade de pedir uma porção de batata frita. Mas, atenção, os efeitos vão muito além de simplesmente nos encher, tipo quando você come aquele sanduíche de mortadela caprichado na padaria e fica satisfeito. Há pesquisas recentes que sugerem que esses medicamentos também podem causar mudanças neurobiológicas, como se reconfigurassem o sistema de recompensa do cérebro relacionado à comida, sabe? Como quando você troca o brigadeiro por uma fruta e começa a achar a fruta mais gostosa. Estudos com imagens cerebrais mostraram que, embora comidas calóricas e saborosas normalmente ativem os centros de recompensa no cérebro, essa resposta diminui consideravelmente nas pessoas que tomam esses miméticos de GLP-1, tipo quando você não sente mais aquela vontade louca de comer coxinha depois da balada e prefere um suco natural. Então, as comidas que antes eram um vício se tornam menos atraentes, e as pessoas começam a preferir e a se sentir mais satisfeitas, com opções mais saudáveis e com menos calorias, como proteína magra e legumes. Tipo trocar o churrasco por uma saladinha e se sentir super bem com isso. Essa mudança fundamental nas preferências alimentares é um dos principais motivos pelos quais vemos déficits calóricos tão significativos em quem usa esses medicamentos, e muitas vezes ocorre sem que a pessoa perceba. Aliás, o impacto na fome e na vontade de comer pode ser tão profundo que, segundo relatos, as vendas de comida ultraprocessada, tipo salgadinhos e bolachas recheadas, caíram consideravelmente, o que levou a indústria alimentícia a pensar em estratégias para contornar esses efeitos, por exemplo, desenvolvendo salgadinhos super gostosos que ainda consigam despertar desejos mesmo com a presença dos agonistas do GLP-1. No entanto, embora a perda de peso com esses medicamentos possa ser substancial,
É importante entender a composição dessa perda de peso. De que ela é feita, afinal? Um estudo importante publicado no prestigiado New England Journal of Medicine esclareceu esse ponto crucial, revelando que uma parte significativa, até 40% do peso perdido com medicamentos à base de GLP-1 pode ser massa magra. Imagine, quase metade. Isso inclui não apenas água, mas também tecidos ativos, como músculo e osso, essenciais para a nossa saúde. Para se ter uma ideia, a cada 5 quilos perdidos, finalmente saí dos 3 dígitos na balança. Até 2 quilos podem ser de músculo, em vez de gordura. É como se você estivesse perdendo a sua maromba, junto com a pochete. Perder essa massa magra é preocupante, pois o músculo é fundamental para manter um bom metabolismo, queimar calorias e para a função física em geral. Afinal, ninguém quer ficar fraquinho depois de emagrecer, né? As implicações dessa perda de massa muscular ficam ainda mais claras quando consideramos a adesão a longo prazo a esses medicamentos. Os dados mostram que uma porcentagem significativa de pessoas, cerca de 70% em alguns estudos, decidem parar de tomar esses remédios depois de alguns anos. Ao interromper o tratamento, o corpo frequentemente começa a recuperar o peso rapidamente, e muitas pessoas voltam a ficar a poucos quilos do seu peso inicial em mais ou menos 2 anos. Voltam praticamente à estaca zero, mas a composição desse peso recuperado costuma ser diferente da composição do peso perdido inicialmente. Enquanto a gordura é recuperada com facilidade, a massa muscular e óssea perdida, principalmente em idosos, pode não ser totalmente recuperada. Isso pode fazer com que uma pessoa, mesmo pesando o mesmo que antes do tratamento, na verdade, tenha uma porcentagem maior de gordura corporal e menos massa magra, o que pode prejudicar sua saúde metabólica como um todo. Este é um aspecto particularmente infeliz da fisiologia humana. Nossos corpos são incrivelmente eficientes em armazenar gordura, mas não tão eficientes em recuperar a massa muscular e óssea perdida, principalmente à medida que envelhecemos. A gente vira uma uva passa, né? Então, mesmo que alguém recupere 95% do peso perdido inicialmente, voltei ao meu peso de antes, ufa! Essa mudança na composição corporal, mais gordura, menos músculo, pode deixar o metabolismo pior do que antes de começar a tomar o medicamento. É como trocar 6 por meia dúzia, mas com consequências para a saúde. A questão de se desenvolve tolerância aos agonistas de GLP-1, ou se eles interrompem os mecanismos naturais de feedback do corpo para a regulação do apetite. Quando a gente sente aquela vontade de comer um brigadeiro depois do almoço, é um tema de pesquisa científica contínua. Atualmente, as evidências não sugerem fortemente que esses medicamentos inibam diretamente a produção endógena de GLP-1 no intestino. No entanto, alguns estudos pré-clínicos in vitro, realizados em culturas de células, indicaram a possibilidade de uma redução na sensibilidade à sinalização de GLP-1 com a exposição prolongada a esses medicamentos. Se isso ocorresse com as pessoas, poderia significar que, com o tempo, as células do corpo se tornam menos receptivas tanto ao medicamento quanto ao GLP-1 que o corpo produz naturalmente, como quando a gente escuta muito a mesma música e ela perde a graça. Tal desenvolvimento poderia ter implicações significativas, especialmente quando as pessoas decidem suspender o medicamento. Tendo experimentado perda de peso, incluindo potencialmente uma redução do tecido muscular metabolicamente ativo e uma diminuição correspondente na taxa metabólica basal,
Essas pessoas poderiam descobrir que seus sinais naturais de saciedade, ou como se diz popularmente, ficar de bucho cheio, são menos eficazes para regular seu consumo de alimentos. Isso poderia criar a tempestade perfeita, ou como dizemos aqui, uma baita enrascada. Para o ganho de peso, onde o aumento da fome e uma sensação reduzida de saciedade levam a comer em excesso, com um metabolismo mais lento, o que acelera o acúmulo de gordura, engordando mais rápido que o Faustão no churrasco. Esse potencial para um ciclo de feedback negativo, ou como dizemos no Brasil, um círculo vicioso, que nem tentar sair da fila do INSS, destaca a complexidade do manejo do peso a longo prazo com esses medicamentos. É fundamental manter uma perspectiva equilibrada ao avaliar os agonistas de GLP-1. As doses iniciais, mais baixas, desses medicamentos, indicadas principalmente para diabetes tipo 2, representaram um grande avanço nas opções terapêuticas, que nem o Dr. Drauzio Varella imaginaria. A capacidade de controlar eficazmente a glicemia, junto com o benefício adicional de regular o apetite, parecia um achado, tipo aquele gol do Pelé contra o Vasco. Os efeitos terapêuticos e os possíveis efeitos colaterais estavam em aparente equilíbrio. No entanto, a mudança para doses substancialmente maiores, visando especificamente a perda de peso, mudou completamente essa equação de risco-benefício, igual quando você troca um pastel de feira por um prato de salada. Com o aumento da dose, a probabilidade e a intensidade dos potenciais efeitos adversos também aumentam, exigindo uma abordagem mais cautelosa e personalizada, como quem dirige na Via Dutra em horário de pico. Além disso, o cenário farmacêutico é dinâmico, com pesquisas e desenvolvimentos em andamento, explorando várias estratégias para otimizar o potencial terapêutico dos agonistas do GLP-1, enquanto mitigam seus efeitos colaterais indesejáveis. Isso inclui a pesquisa de terapias combinadas, onde os agonistas do GLP-1 são administrados em conjunto com outros compostos que podem ajudar a neutralizar efeitos colaterais específicos ou potencializar sua eficácia. A evolução dessas modalidades de tratamento, sem dúvida, continuará moldando o futuro do controle de peso. Aprofundando a discussão sobre os agonistas do receptor GLP-1 mais potentes, frequentemente apelidados de OIC, nas rodas de conversa sobre fitness e emagrecimento. Embora sua eficácia em promover perda de peso significativa seja inquestionável, é crucial abordarmos abertamente os seus potenciais efeitos adversos. Expressões como cara de Ozempic e bumbum de Ozempic ganharam popularidade, muitas vezes vistas como efeitos colaterais exclusivos desses medicamentos. Contudo, é mais preciso interpretar esses fenômenos como manifestações visuais de uma perda de peso rápida e expressiva, um padrão já observado em diferentes abordagens para emagrecimento, como a dieta da sopa, a reeducação alimentar e até mesmo a cirurgia bariátrica. A redução generalizada do tecido adiposo por todo o corpo, incluindo a gordura subcutânea no rosto e nos glúteos, naturalmente, resulta nessas mudanças na aparência física. Esse impacto visual pode ser ainda mais acentuado pela perda simultânea de massa muscular. Em média, pessoas que emagrecem sem treinamento de resistência específico e uma ingestão adequada de proteínas podem perder uma proporção significativa do seu peso em forma de tecido muscular, muitas vezes em torno de 20%. Os potentes efeitos supressores de apetite de medicamentos, como o Ozempic, podem dificultar que os usuários consumam calorias suficientes e, mais importante,
proteínas adequadas para preservar a massa muscular. Afinal, ninguém quer ficar com aquela cara de quem comeu e não gostou, por não conseguir comer direito, né? A restrição calórica resultante também pode levar à diminuição dos níveis de energia, dificultando a capacidade de realizar o mesmo treinamento de resistência, que é crucial para mitigar a perda muscular. É como tentar puxar um trio elétrico sem corda, não vai rolar. Consequentemente, a combinação de perda de gordura e perda de músculo pode tornar as mudanças estéticas associadas à rápida redução de peso mais pronunciadas. Além dessas mudanças na composição corporal, os efeitos colaterais mais comuns desses potentes miméticos de GLP-1 são náusea e vômito. Embora para muitas pessoas, esses sintomas tendam a diminuir conforme o corpo se adapta ao medicamento, para outras, podem ser bastante incapacitantes e persistentes, tipo aquela dor de cabeça chata que não passa. Mais preocupante, embora estatisticamente raro, são os relatos de cegueira associada à rápida perda de peso induzida por esses medicamentos. É de dar um branco, né? O mecanismo proposto envolve uma queda repentina na pressão arterial, principalmente à noite, o que poderia levar a um fluxo sanguíneo insuficiente para o nervo óptico. Embora estudos exaustivos não tenham estabelecido uma relação direta de causa e efeito, esses relatos, mesmo que anedóticos, merecem atenção e destacam a importância do acompanhamento médico rigoroso. O consenso médico predominante enfatiza que esses medicamentos, por serem potentes, devem ser prescritos com cautela, reservados para pessoas com riscos significativos à saúde relacionados ao peso, onde os benefícios terapêuticos potenciais superam os possíveis efeitos adversos. É como diz o ditado: remédio bom, remédio certo. Então, uma pergunta-chave para quem está pensando em usar ou já usa esses medicamentos à base de GLP-1 para emagrecer é: quais são as implicações a longo prazo e o que acontece quando a pessoa para de tomar o remédio? Pesquisas extensas sobre estratégias convencionais de emagrecimento mostram uma tendência desanimadora. A maioria das pessoas recupera boa parte do peso perdido em um período relativamente curto. Tipo, sabe quando você faz dieta, perde peso rapidinho e depois volta tudo? É a mesma coisa. Uma meta-análise abrangente de estudos de perda de peso a longo prazo indicou que, em média, as pessoas recuperam cerca de metade do peso perdido em 2 anos, e depois de 5 anos, praticamente todo o peso perdido volta, como se a pessoa tivesse jogado dinheiro fora com a dieta. É tipo um ciclo sem fim. Infelizmente, parece haver um padrão semelhante de recuperação de peso quando o tratamento com agonistas de GLP-1 é interrompido. De fato, esses medicamentos podem ser muito eficazes para lidar com uma das principais causas fisiológicas do sobrepeso e da obesidade, os fortes sinais hormonais que controlam o apetite e a sensação de saciedade. Mas, ao parar de tomar a medicação, a pessoa geralmente retorna à mesma fisiologia que tinha antes do tratamento. É como se o corpo voltasse às configurações de fábrica, sabe? Como reiniciar um computador. Depois de passar meses com menos fome e menos desejos, os mecanismos de regulação do corpo podem voltar a ser como eram antes, tipo um elástico voltando à sua forma original. É possível que voltem, até com mais força, aquelas sensações de fome, a vontade de comer um brigadeiro, aquela coxinha, um bolinho de chuva, sabe? Aquela vontade de comer por puro prazer, por causa da dopamina e o impulso de beliscar o tempo todo ou comer demais, tipo atacar uma feijoada completa. Estudos mostram que, em média, as pessoas recuperam 2/3 do peso perdido durante o primeiro ano, após interromperem medicamentos como o Ozempic. Essa alta taxa de recuperação de peso
faz com que muitos médicos recomendem um tratamento contínuo, às vezes até indefinido, para seus pacientes. Da perspectiva da indústria farmacêutica, a possibilidade de um tratamento a longo prazo, potencialmente vitalício, para uma condição tão prevalente como a obesidade, representa um mercado amplo e estável. No entanto, para cada paciente, isso significa um compromisso significativo e contínuo, tanto financeiro, quanto em relação aos potenciais efeitos colaterais a longo prazo. De certa forma, usar agonistas de GLP-1 para controlar o peso pode ser comparado à terapia de reposição hormonal, como a TRH, tão comum hoje em dia. Para pessoas com deficiências hormonais diagnosticadas por um médico, como baixos níveis de testosterona, a reposição hormonal pode restaurar as funções do corpo a níveis normais. Mas esse uso, para tratar uma doença, é muito diferente do uso de hormônios em doses acima do normal, para melhorar o desempenho físico, como fazem alguns atletas. Da mesma forma, para muitas pessoas com obesidade, o problema não é simplesmente falta de força de vontade, mas sim uma complexa interação de hormônios e do sistema nervoso que dificulta muito o controle do apetite, como se fosse um fio desencapado no cérebro. Os agonistas de GLP-1 podem ajudar a normalizar esses desequilíbrios no organismo. A perda de peso inicial, frequentemente rápida, que as pessoas experimentam ao começar a terapia com agonistas de GLP-1, pode ser um grande incentivo, gerando uma mudança psicológica positiva, e talvez até melhorando o condicionamento físico para se exercitar. No entanto, um aspecto importante desses medicamentos é a capacidade de induzir a perda de peso, mesmo sem mudanças significativas no estilo de vida. Isso gerou algumas críticas, principalmente na comunidade fitness, que costuma enfatizar a importância da dieta e do exercício como pilares para um emagrecimento saudável. A ideia de que um comprimido possa substituir o esforço e a disciplina gera controvérsia. Mas, para pessoas com obesidade severa e problemas metabólicos importantes, a perda de peso inicial facilitada por esses medicamentos pode ser um ponto de partida crucial, dando um gás e melhorando a capacidade de adotar hábitos mais saudáveis. Mesmo assim, quem toma esses remédios, mesmo estando aberto à ideia de se exercitar, nem sempre coloca isso como prioridade. E ainda pode ter uma perda de peso considerável, graças à forte ação do medicamento no apetite e no metabolismo. Olhando para o futuro, a trajetória dos agonistas do GLP-1 e medicamentos similares sugere que eles desempenharão um papel cada vez mais importante no tratamento da obesidade e de distúrbios metabólicos. Sua eficácia comprovada em auxiliar na perda de peso, juntamente com um melhor entendimento de sua segurança a longo prazo, os torna ferramentas terapêuticas importantíssimas. À medida que as patentes expiram, a chegada de versões genéricas mais baratas, como acontece com outros remédios, por exemplo, o Glifage, e o possível desenvolvimento de fórmulas ainda mais refinadas e eficazes, poderiam torná-los mais acessíveis e aumentar seu impacto, de forma semelhante ao que ocorreu com os antihipertensivos. Além disso, os critérios médicos para prescrever esses medicamentos podem se tornar menos rigorosos com o tempo, assim como aconteceu com as estatinas para colesterol. É possível que no futuro, os agonistas do GLP-1 se tornem uma intervenção mais comum e aceita na luta contra a epidemia mundial de obesidade, talvez até sendo incorporados em programas de saúde pública, como o SUS. No entanto, independentemente do papel cada vez maior dos agonistas de GLP-1 na medicina, a mensagem principal continua a mesma. Um estilo de vida saudável não pode ser totalmente substituído por uma receita médica.
Embora esses medicamentos possam ser ferramentas poderosas para controlar o peso e melhorar a saúde metabólica, os benefícios de uma dieta balanceada, como a tradicional dieta mediterrânea, e exercícios regulares, como uma caminhada no Parque Ibirapuera, vão muito além do alcance de qualquer medicamento. Esses hábitos de vida impactam profundamente não apenas nosso corpo, mas também nossa saúde mental, influenciando nosso humor, autoestima e criando uma disciplina que se estende a todas as áreas de nossas vidas, como a organização que vemos num bom churrasco de domingo. Para quem busca uma transformação completa para um estilo de vida saudável e sustentável, sem depender exclusivamente de medicamentos, recomendo explorar estratégias com base na ciência da nutrição e do exercício. Para isso, eu sugiro que vocês deem uma olhada no aplicativo Built with Science Plus. Valeu por acompanharem essa conversa sobre os medicamentos GLP-1. Não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar o like e compartilhar este vídeo com seus amigos.